vereadoras desta casa, demais presente aos internautas que estão em sintonia com esta Casa de Leis. Invoquemos ao Espírito Santo que conceda aos dons da sabedoria e do entendimento aos senhores vereadores e vereadoras para que possam fazer o certo, o justo e o melhor pelos munícipes. Rezemos a oração universal que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A palavra de Deus é o caminho, a verdade e a vida que nos conduz à salvação. Possamos fazer só a leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 33, verso de 1 a 10, que será proferida pelo sermão dos rios. Aquele que teme o Senhor não sofrerá mal algum. Na aprovação de Deus, o livrará dos males. O sábio não aborrece a lei, mas quem não a observa será como um navio na tempestade. O homem sensato crê na lei. Ela é para ele digna de fé como um oráculo. Palavra do Senhor. Anuncio a todos os presentes que neste momento o excelentíssimo senhor presidente fará a abertura dos trabalhos. Presidente do artigo 80 do regimento interno, solicito da senhora primeira secretária a realização da chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras para a verificação de suas presenças. Francisco José Cordeiro, João Batista Viana, Socorro Terno Neves, Francisco Roberto Vasconcelos, Antônio Ademar Alencar Neto, Antônio Erivaldo Fonteles, Antônio Glauceus Terno Rios, Edmilson Leocádio Sampaio, José Silvano Teófilo Costa, Maria Luana Marques e Tereza Cristina Rios Vasconcelos. Convido a senhora primeira secretária a proceder com a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 5ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Marcos, Ceará. Ao 7 do mês de março do ano de 2016, às 17 horas, no plenário geral do Bairro Costeiro, na rua Rio Senhor, realizou-se a 5ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa, sob a presidência do excelentíssimo senhor João Batista Viana, presidente em exercício, e secretariada pela senhora primeira secretária Socorro Terno Neto. Chegada a hora regimental, excelentíssimo senhor presidente, autorizou a senhora primeira secretária a fazer a chamada dos senhores vereadores. Estiveram presentes os seguintes vereadores: João Batista Viana, vice-presidente, Socorro Terno Neto, primeira secretária, Francisco Roberto Vasconcelos, segundo secretário, Antônio Ademar Alencar Neto, Antônio Erivaldo Fonteles, Antônio Glauceus Terno Rios, Edmilson Leocádio Sampaio, José Silvano Teófilo Rocha, Maria Luana Marques e Tereza Cristina Rios Vasconcelos. Esteve ausente o excelentíssimo senhor presidente Francisco José Cordeiro. Contamos também com a participação de vários munícipes. Por ocasião do Dia Internacional da Mulher, 8 de março, foi lido um poema em sua homenagem. Contratado pelo regimental, o excelentíssimo senhor presidente abriu a sessão invocando a proteção e a bênçãos de Deus sobre os trabalhos desta Casa Legislativa. Em seguida, solicitou da senhora primeira secretária que proferisse a leitura da ata da sessão anterior e da sessão extraordinária de 2 de março, que após lida, feita a verificação de quórum e constatada a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara, foi submetida pelo excelentíssimo senhor presidente a discussão e votação do plenário, sendo aprovada e assinada pelo excelentíssimo senhor presidente e pela senhora
presidente, verificando o quórum regimental para dar prosseguimento aos trabalhos e inexistindo matérias e correspondências a serem lidas no pequeno expediente, iniciou o grande expediente, convocando os vereadores inscritos por ordem de deputados para o uso da palavra na tribuna, conforme determina o artigo 86 do Regimento Interno. A senhora vereadora Antônia Garcia Rios, parabenizando todas as mulheres pela proximidade do Dia da Mulher, 8 de março, disse que a Câmara Municipal do Mar estava muito bem representada, uma vez que detinha de 36% de mulheres nos cargos de vereadores no município. Parabenizou ainda o vereador Antônio Ademar Alencar Neto por ter solicitado vista ao projeto de lei número 003/2016 do Poder Executivo, que dispunha sobre a criação e preenchimento de cargos efetivos, acrescentando que os demais vereadores também haviam se empenhado em observar adequadamente matéria, inclusive participando de reunião realizada com o senhor Procurador-Geral do município para possíveis ajustes. Na oportunidade, dizendo ainda almejar que todos os servidores fossem concursados, finalizando suas palavras, afirmando ter percebido os vereadores bastante interessados quanto à devida deliberação da matéria, ao contrário do que estariam dizendo nas ruas da cidade. O senhor vereador João Batista Viana iniciou suas palavras explicando que o projeto de lei sobre a criação e crescimento de cargos efetivos do município havia entrado em sessão ordinária da Casa com solicitação de deliberação em regime de urgência de risco, motivo pelo qual, observando que se tratava de prazo muito curto, o vereador Antônio Alencar havia solicitado vista onde alguns vereadores puderam observar o melhor, junto ao Procurador-Geral do município, que em seguida havia solicitado sua retirada. O senhor vereador João Batista Viana mencionou que se havia observado durante a reunião realizada o Procurador-Geral do município, Dr. Aécio Flávio Palmeira Fernandes, por exemplo, na matéria a inexistência de vagas para guardas municipais, tendo a vereadora Antônia Glauci, inclusive, acrescentado na ocasião que já existia a lei de criação do cargo. Por fim, enumerou obras e medidas oriundas da Prefeitura Municipal, que, embora já tivesse sido tratado em tribuna por si em outras reuniões, ainda refletiu o descaso por parte do Poder Executivo do município, citando como, por exemplo, a finalização da Avenida Prefeito Guido Osterri e a manutenção do serviço de iluminação pública municipal. Sequenciando o excelentíssimo senhor presidente, iniciou a ordem do dia, informando aos edis presentes o encerramento do prazo do pedido de vista do senhor vereador Antônio Ademar Alencar Neto ao projeto de lei número 003/2016, de 19 de fevereiro de 2016, e considerando ainda o pedido de retirada da matéria pelo Poder Executivo, solicitou da senhora primeira secretária que procedesse com a leitura do requerimento, prosseguindo o excelentíssimo senhor presidente, sobreviver a matéria à discussão do plenário. Na oportunidade, o senhor vereador Antônio Ademar Alencar Neto, em breve palavras, explicou que o pedido da retirada por parte do senhor Procurador-Geral do município, de ordem do senhor Prefeito Municipal do projeto de lei sobre a criação e preenchimento de cargos efetivos do município, após reunião realizada com alguns vereadores e sindicatos, se devia a falhas encontradas na matéria, inclusive no próprio procurador, bem como que havia solicitado vista da matéria por ter percebido que o prazo para a deliberação era insuficiente, uma vez que se tratava de cerca de 400 vagas. Em seguida, o senhor vereador João Batista Viana, passando a direção dos trabalhos à senhora primeira secretária, nos termos do parágrafo 2º do artigo 22 do Regimento Interno, para que pudesse discutir a matéria em poucas palavras. Lembrou que havia no projeto 2 vagas destinadas a agentes penitenciários, acrescentando que não era da competência do município tal cargo.
conseguiu o excelentíssimo senhor presidente submeter o requerimento à deliberação do plenário, que foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o excelentíssimo senhor presidente solicitou da senhora primeira secretária que procedesse com a leitura das demais proposições. Na sequência, a senhora primeira secretária deu as seguintes proposições: parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de resolução número 001, de 5 de fevereiro de 2016, de autoria da senhora vereadora Socorro Neves, que institui a comenda Ricardo Neves Filho e da outras providências. Prosseguindo, excelentíssimo senhor presidente, submeteu a matéria de discussão do plenário. Na oportunidade, a senhora vereadora Antônia Galcetti Ferro, dizendo ser favorável à aprovação da matéria, mencionou que já existia na casa decreto legislativo que homenageava o primeiro prefeito municipal, a concessão da comida Manuel Jaime Neves, podendo desta forma homenagear-se também o primeiro presidente da Câmara Municipal de Massa. Na oportunidade, a nova vereadora mencionou então que futuramente se poderia ainda homenagear o ex-vereador Paulo Augusto Asteno, que havia estado no cargo por 8 legislaturas. Prosseguindo, excelentíssimo senhor presidente, submeteu à deliberação do plenário o projeto de resolução número 001/2016, de 5 de fevereiro de 2016, com seus respectivos pareceres em processo simbólico em segundo turno de votação, que foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais matéria a ser discutida e votada, o excelentíssimo senhor presidente agradeceu a Deus pela sua proteção, ao público presente e aos senhores vereadores por suas participações e convidou-os para a sessão ordinária realizada no dia 14 de março de 2016, em horário regimental. Em seguida, declarou encerrada a presente sessão para constar o Socorro Neves. Primeira secretária, ela havia apresentado que, após a medida aprovada, é assinada por mim pelo excelentíssimo senhor presidente. Sala da sessão, em 7 de março de 2016, João Bairro, Sabiana, presidente em exercício, Socorro Neves, primeira secretária. Constatado o quadro regimental, conforme a chamada executada pela nossa secretária, a ata está em discussão. O vereador que assim achar conveniente pode se manifestar. Não havendo manifestante, a ata está em deliberação. O vereador que for a favor, não está. O vereador que for contra, se manifeste. A ata está aprovada por unanimidade, com exceção do vereador Erivaldo Monteres, devido à sua ausência. Convido só a secretária a dar conhecimento ao plenário de todas as matérias que devem entrar nesta casa. Mensagem número 004/2016, de 7 de março de 2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, excelentíssimos senhores vereadores, vimos através desta encaminhar para a apreciação de vossas excelências o anexo projeto de lei que dispõe sobre a criação de cargos e prevê provimento efetivo, dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo, define normas gerais para concurso público e ingresso no serviço público, com o fim de promover adequações que permitam desenvolver melhor as ações governamentais e, consequentemente, levar o município de Marco para modernidade e melhoria na atividade administrativa. A criação de cargos e a consequente alteração na estrutura organizacional do município, promovida pela alteração administrativa, são necessárias por serem amplas
as necessidades do município de prover servidores para as diversas atividades. O anexo do projeto de lei é de extrema importância, posto que os cargos ora criados são imprescindíveis para a viabilização dos projetos e para a consecução de atividades de modo célere e eficaz junto aos órgãos administrativos, facilitando assim o desenvolvimento das atividades das respectivas unidades gestoras. O município de Marco roga de Vossas Excelências a necessária colaboração para o seu desenvolvimento em todos os âmbitos da administração pública, a fim de que a gestão municipal possa dar prosseguimento às políticas públicas implementadas pelos princípios constitucionais da administração pública. Certo de que esta propositura receberá a aprovação que lhes é reservada, antecipamos os nossos protestos à mais alta estima e admiração. Atenciosamente, José Djalma Rocha Silva, prefeito municipal. Projeto de Lei nº 004/2016, de 7 de março de 2016. Dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo e preenchimento de cargos vagos já existentes, define normas gerais para o concurso público e ingresso no serviço público e adota outras providências na forma que indica. O prefeito municipal de Marco, no uso de suas atribuições legais conferidas pela lei orgânica do município de Marco, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e que sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam criados os cargos de provimento efetivo no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal constante do anexo 1, parte integrante desta lei. Parágrafo 1º. A habilitação dos profissionais que se submeterão ao concurso público dispostos nos anexos 1 e 2 da presente lei somente será exigido no ato da posse. Parágrafo 2º. As atribuições inerentes aos cargos, objetos do presente concurso, estão descritos no anexo 3, parte integrante desta lei. Artigo 2º. Os cargos mencionados no artigo anterior, constantes dos anexos 1 e 2, serão providos mediante prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, conforme o grau de atribuições e responsabilidade de cada cargo. Parágrafo único. A regra do caput deste artigo não se aplica aos cargos cujo provimento haja ocorrido em observância às normas do artigo 37, incisos 1 e 2 da Constituição da República, ou cujos ocupantes tenham a estabilidade extraordinária conferida pelo artigo 19 do ato das disposições transitórias da Constituição da República, os quais se extinguirão à medida que forem tornando-se vagos. Artigo 3º. A investidura dos cargos públicos criados por esta lei é permitida aos candidatos que preencham, dentre outros legalmente exigidos no edital do concurso público, os seguintes requisitos. 1. Ser brasileiro nato ou naturalizado. 2. Ter no mínimo 18 anos completos no ato da posse. Estar quite com o serviço militar obrigatório, exceto para os candidatos do sexo feminino e para todos os candidatos, estar quite com a Justiça Eleitoral. A habilitação específica exigida para o desempenho das atribuições de cargo, observado o artigo 1º, parágrafo 1º desta lei. Parágrafo 1º. Os candidatos que não comprovarem as condições dispostas neste artigo ou no edital do concurso, uma vez identificados, deverão ser eliminados do concurso a qualquer tempo ou, se posterior à sua homologação, será declarado sem efeito o seu ato de nomeação. Parágrafo 2º. A administração municipal poderá oferecer vagas para preenchimento dos cargos de forma descentralizada, com vistas a facilitar a alotação, não significando, no entanto, vinculação da vaga ou do conquistado à lotação descentralizada, podendo a administração fazer recolocação do aprovado em função de necessidade administrativa. Parágrafo 4º. Artigo 4º. Será reservado um percentual de 5% dos cargos aos portadores de necessidades especiais, ofertados com reserva especial, na forma a ser definida no edital do concurso. Parágrafo 1º. O percentual definido no caput deste artigo incidirá sobre o número de cargos ofertados pelo edital do concurso em cada classe de cargos, seja ela singular ou de carreira. Parágrafo 2º. Ao final do concurso, não havendo candidatos aprovados em número suficiente para prover todos os cargos destinados aos portadores de necessidades especiais, os cargos que excederem ao número de candidatos
candidatos especiais aprovados poderão ser providos pelos candidatos não especiais, obedecida a ordem de classificação. Parágrafo 3º. Para efeito de cálculo determinante do número de cargos a serem destinados aos candidatos portadores de necessidades especiais, serão desprezadas as frações decimais e considerados apenas os números inteiros. Parágrafo 4º. Os candidatos portadores de necessidades especiais apresentarão, no ato da inscrição, laudo médico que comprova a existência de compatibilidade entre o grau de deficiência que apresenta e o exercício do cargo no qual pretende concorrer. Artigo 5º. As provas objetivas terão caráter eliminatório e classificatório e as provas de títulos terão caráter somente classificatório. Parágrafo único. Para efeito de aprovação, o candidato não poderá obter nota inferior a 50% do total da prova. Artigo 6º. O edital de concurso público definirá os critérios a serem obedecidos em caso de empate no número de pontos. Artigo 7º. O prazo de validade do concurso será de 2 anos a contar da data da homologação, podendo ser prorrogado por igual período mediante ato devidamente motivado da autoridade competente, condição necessária à prorrogação. Artigo 8º. A classificação será determinada em função do somatório dos pontos obtidos pelo candidato nas provas objetivas e de títulos, nos termos do edital do concurso. Artigo 9º. O resultado final do concurso público será divulgado pela comissão organizadora em listagens nominativos referentes a cada cargo ofertado. Artigo 10º. Admitiar ao candidato interpor recurso junto à comissão organizadora contra. Inciso 1º. Qualquer questão da prova objetiva, desde que devidamente fundamentado, no prazo de 48 horas a contar da data da divulgação do seu gabarito. Inciso 2º. A prova de títulos e ou contra a classificação final, desde que devidamente fundamentado, no prazo de 48 horas a contar da data da divulgação do resultado oficial. Parágrafo único. Havendo alterações no resultado oficial do concurso em razão do julgamento de recursos apresentados à comissão do concurso, este deverá ser novamente publicado com as alterações que se fizerem necessárias. Artigo 11º. O anexo 1 especifica a quantidade de cargos criados e preenchidos, bem como o requisito de escolaridade e habilitação dos mesmos, carga horária e vencimento. Artigo 12º. O anexo 2 especifica a quantidade de cargos vagos a serem preenchidos, bem como o requisito de escolaridade e habilitação dos mesmos, carga horária e vencimento. Artigo 13. As despesas decorrentes desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do município, que serão suplementadas em caso de insuficiência. Artigo 13º. Artigo 14º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições que encontraram. Passo à Prefeitura Municipal de Marco, aos 7 dias do mês de março de 2016, José Miguel Monte Silva, Prefeito Municipal. Os vereadores já dispõem do anexo da lei, portanto, não vai ser preciso ler todo o anexo. Mensagem número 005/2016, 7 de março de 2016. A sua excelência, o senhor vereador Francisco José Cordeiro, presidente da Câmara Municipal de Marco, e aos excelentes senhores vereadores. Senhor presidente, temos a honra de submeter à elevada consideração de vossas excelências o presente projeto de lei que institui o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, CONPOD, do município de Marco, Estado do Ceará, vinculado ao gabinete do prefeito, que, se integrando ao esforço nacional de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social do usuário e combate ao tráfico de drogas, dedicar-se-á ao pleno desenvolvimento das ações referentes à redução da demanda de drogas, com o fim específico de promover política de desenvolvimento necessária. Com o aludido projeto de lei, se pretende normatizar de forma adequada e atualizada as atividades voltadas ao atendimento da população a ser atingida, atualizando-se as nomenclaturas e órgãos em todos os seus âmbitos voltados ao desenvolvimento dos programas que se fazem necessários.
é deveras alarmante o crescimento do número de dependentes do uso de substâncias entorpecentes em todo o país, especialmente da soma de transtornos causados em função da dependência, tanto em prejuízo para os dependentes quanto para suas familiares, isto é, todos aqueles de convívio mais próximo, bem como a alcançar todos os órgãos relacionados com o serviço de saúde e assistência social. Alcançam os resultados catastróficos decorrentes do uso de substâncias entorpecentes os órgãos de funções coercitivas, a exemplo dos presídios e penitenciários, cuja população se avoluma constantemente em decorrência da influência direta na prática de atos delituosos ou semelhantes a delituosos, visto que tem alcançado grande número de adolescentes ainda não penalmente responsáveis. O município, através de seus órgãos competentes para atendimento, tem a necessidade de proceder a todos os atos de evolução no atendimento das necessidades em seu todo, pelo que buscamos a atualização da legislação pertinente para que possamos colocá-la em execução para alcançar o melhor índice de atendimento possível na busca de que todos os munícipes tenham melhores dias, principalmente na busca de melhor atendimento aos familiares que necessitarem. Ao submetermos a apreciação desta grande Casa de Leis, o presente projeto de lei, busca-se a convicção de que Vossas Excelências saberão reconhecer a sua relevância do alcance e que seja apreciado e votado em regime de urgência urgentíssima, cujos resultados certamente serão salutares à sociedade. Na oportunidade, renovo a Vossas Excelências e a seus ilustres pares a expressão da minha melhor consideração. Respeitosamente, José Guilherme Rocha Silva, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 005/2016, de 8 de março de 2016. Dispõe sobre o Conselho de Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas do município de Marco e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Marco, do Estado do Ceará, aprovou e sanciona a seguinte lei. Capítulo 1. Das disposições preliminares. Artigo 1º. Fica instituído o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas de Marco, que, integrando-se ao esforço nacional e estadual de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social do usuário de álcool ou outras drogas, dedicar-se ao pleno desenvolvimento das ações referentes à política sobre drogas. Parágrafo 1º. Ao Conselho caberá articular atividades de todas as instituições e entidades municipais responsáveis pelo desenvolvimento das ações supramencionadas, assim como dos movimentos comunitários organizados e representações das instituições federais e estaduais existentes no município e dispostos a cooperar com o esforço municipal. Parágrafo 2º. O Conselho articulará as atividades mencionadas no parágrafo anterior, deverá integrar-se ao Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, de que trata o Decreto número 5.912, de 27 de setembro de 2006, capítulo 2, da competência. Artigo 2º. Compete ao Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas do município de Marco, inciso 1º, colaborar no desenvolvimento do Programa Municipal de Políticas sobre Drogas, destinado às ações de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social e profissional do usuário, compatibilizando as diretrizes dos Conselhos de Políticas sobre Drogas em nível nacional e estadual. Segundo, propor ao Executivo Municipal, ao Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, ao Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas e aos outros órgãos e entidades a celebração de convênios, parcerias, acordos, contratos ou em quaisquer outros ajudos objetivando o desempenho de suas atribuições. Inciso 3. Estimular programas de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social e profissional do usuário. 4. Assessorar o Poder Executivo na definição e execução da política de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social e profissional do usuário que faz uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas. 5. Estabelecer fluxos de informações com outros órgãos do Sistema Estadual e Nacional de Políticas sobre Drogas, objetivando facilitar os processos de planejamento e execução de uma política municipal articulada com as diretrizes estaduais e nacionais. 6. Sugerir à Secretaria Municipal de Educação e ao Conselho Municipal de Educação a inclusão de itens específicos nos currículos escolares com finalidade de esclarecer a natureza e os efeitos das drogas. 7. Acompanhar o desenvolvimento dos órgãos públicos municipais que prestem assistência médica, psicológica
e terapêutica de uma maneira geral, buscando estabelecer um trabalho efetivo de prevenção à dependência química e de tratamento, reabilitação e reinserção social e profissional do usuário de drogas e apoio a seus familiares, aberto para troca de experiências e informações às entidades da sociedade civil que dele desejem participar. Oitavo, dá atenção especial às crianças e adolescentes atendidos pelo município no sentido de promover, junto às respectivas secretarias, programas e projetos que visem a prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social do usuário de drogas. 9. Estimular o desenvolvimento e o fortalecimento dos grupos de mútua ajuda, tais como os alcoólicos anônimos e os narcóticos anônimos, procurando recolher propostas e sugestões sobre a matéria para exame do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas e a adoção de políticas públicas. 10. Colaborar com os órgãos competentes nas atividades de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social e profissional do usuário. 11. Estimular estudos e pesquisas visando o aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicos e científicos referentes à prevenção do uso, tratamento, reabilitação e reinserção social e profissional do usuário. 12. Estimular as ações do governo municipal nos aspectos relacionados às atividades de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social e profissional do usuário e combate ao tráfico de drogas, de acordo com a política estadual sobre drogas. 13. Definir estratégias e elaborar planos, programas e procedimentos para a modernização organizacional e técnica operativa, visando ao aperfeiçoamento de ações nas atividades de prevenção ao uso, tratamento, reabilitação e reinserção social e profissional do usuário. 14. Propor intercâmbios com organismos institucionais e atuar em parceria com órgãos e ou instituições nacionais e estrangeiras nos assuntos referentes às drogas. Capítulo 3. Da estrutura organizacional. Artigo 3º. O Conselho será integrado por 8 membros e seus efetivos suplentes, observada a seguinte representatividade, ou seja, o quantitativo de membros poderá ser alterado de acordo com a realidade de cada município. Sugere-se que cada paritário e que seja paritário e que se estude a participação de usuário representado por organização, caso exista. Inciso 1º. Representantes do Poder Público Municipal, detentores de cargos efetivos indicados pelos titulares dos seguintes órgãos: Secretaria de Educação ou congênere, Secretaria de Saúde ou congênere, Secretaria de Ação Social ou congênere, Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer ou congênere. Inciso 2. Representantes das atividades e ou instituições que já atuam na área da prevenção, tratamento e reinserção social do usuário. Inciso 3. Um representante da Polícia Militar. Inciso 4. Um representante da Polícia Civil. Inciso 5º. Representantes de conselhos. A linha A. Um representante do Conselho Tutelar. Inciso 6º. Representantes da sociedade civil organizada, igrejas, organizações não governamentais, universidades, entre outras. Parágrafo 1º. Os conselheiros cujas nomeações serão publicadas em órgão oficial do município terão mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Parágrafo 2º. O presidente e o secretário executivo do Conselho serão escolhidos pelo plenário por votação direta e aberta. Artigo 4º. O Conselho fica assim organizado: 1. Plenário. 2. Presidência. 3. Secretaria Executiva. 4. Comitê do Fundo do Conselho. Parágrafo 1. O detalhamento da organização do Conselho será objeto do respectivo regimento interno. Artigo 5º. As despesas decorrentes da presente lei serão atendidas por verbas próprias do orçamento municipal, o que poderão ser suplementadas. Capítulo 4º. Do Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas. Artigo 6º. Fica instituído o Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas. Sugere-se a sigla FUM-POD em substituição à sigla FUM-AD, que era comumente utilizada e que se referia ao Fundo Municipal Antidrogas, termo totalmente em desuso. Fundo que, constituído com base nas verbas próprias do orçamento do município e em recursos suplementares, será destinado ao atendimento das despesas geradas pelo
Programa Municipal de Políticas sobre Drogas. Artigo 7º. O fundo ficará subordinado diretamente ao órgão fazendário municipal, que se incumbirá da execução orçamentária e do cronograma físico-financeiro da proposta orçamentária anual a ser aprovada pelo plenário do Conselho. Artigo 8º. Constituirão receitas do fundo. 1. Dotações orçamentárias próprias do município. Repasses, subvenções, dotações, contribuições ou quaisquer outras transferências de recursos de pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, ou ainda de entidades nacionais, internacionais, organizações governamentais e não governamentais. Receitas de aplicações financeiras de recursos do fundo realizadas na forma da lei. Produtos de convênios firmados com entidades financiadoras. 5. Doações em espécies feitas diretamente ao fundo. 6. Outras receitas que venham a ser legalmente instituídas. Parágrafo 1. Os recursos que compõem o fundo serão depositados em conta especial em instituição bancária sob a denominação Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas, FUNPOD. Artigo 9. Os recursos do fundo serão aplicados em: inciso 1º. Financiamento total ou parcial de programas e procedimentos que visem alcançar as metas propostas na política municipal sobre drogas. 2. Promoção de estudos e pesquisas sobre o problema do uso indevido e abuso de drogas. 3. Aquisição de material permanente de consumo e outros necessários ao desenvolvimento dos programas acima mencionados. 4. Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis para a prestação de serviços necessários à execução da política municipal sobre drogas, bem como para sediar o Conselho. Capítulo 5. Das disposições gerais. Artigo 10º. Os membros do Conselho não farão jus a nenhuma remuneração, sendo seus serviços considerados de relevante interesse público. Artigo 11º. O Poder Executivo providenciará a estrutura física e designará servidores da administração municipal para implantação e funcionamento do Conselho. Artigo 12º. O Conselho prestará a cada 6 meses aos Poderes Executivo e Legislativo o resultado de suas ações, bem como remeterá relatórios frequentes à Secretaria Estadual de Políticas sobre Drogas e ao Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas do Ceará. Artigo 13º. As decisões do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas de Marcos serão adotadas como orientação para todos os seus órgãos. 14º. O Conselho poderá solicitar informações de qualquer órgão público municipal. 15º. O Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas terá sua competência desdobrada e suas condições de funcionamento determinadas em regimento interno a ser elaborado e aprovado no máximo de 90 dias a contar da publicação desta lei e homologado pelo prefeito municipal através de decreto após a aprovação do Conselho. Parágrafo 1º. Se o prefeito municipal considerar o regimento interno, no todo ou em parte, inconstitucional, ou contrário às diretrizes do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas ou do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis contados da data do recebimento e comunicará dentro de 48 horas ao presidente do Conselho os motivos do veto. Parágrafo 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. 3º. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do prefeito municipal importará em homologação. Artigo 16º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete da Prefeitura Municipal de Marcos do Estado do Ceará, aos 8 dias do mês de março do ano de 2016, José Guilherme Rocha Silva, prefeito municipal. Projeto de resolução 003, de 8 de março de 2016. Autoriza a Câmara Municipal de Marcos a associar-se e contribuir mensalmente para a União dos Vereadores e Câmara do Ceará, UBC e da outras providências.
A mesa diretora da Câmara Municipal de Mafra, no uso das inscrições legais, resolve. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Mafra autorizada a associar-se e a contribuir mensalmente para a União dos Vereadores e Câmara do Ceará, UVC. Artigo 2º. A contribuição à UVC de que trata o artigo 1º será no valor de R$ 400 mensal. Parágrafo único. Os reajustes dos valores previstos no caput serão determinados por ato próprio da mesa diretora da Câmara. Artigo 3º. As despesas autorizadas no artigo 1º desta resolução serão contra das dotações orçamentárias. Unidade orçamentária 0101. Função programática 0101.031.0001.2.001. Gerenciamento administrativo legislativo municipal, categoria 3.350.41.00 contribuições. Parágrafo único. As contribuições serão feitas por boleto bancário enviado mensalmente ou creditadas mediante depósito identificado em conta corrente da entidade do Banco do Brasil, agência número 1218, dígito 1, conta corrente número 26031, dígito 2, a título de contribuição estatutária. Artigo 4º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Sala das sessões da Câmara Municipal de Mafra, 8 de março de 2016, Francisco José Cordeiro, presidente, João Batista Viana, vice-presidente, Socorro Externo, secretário, Francisco Roberto Vasconcelos, segundo secretário. Justificativa. O projeto de resolução é uma determinação do Tribunal de Contas dos Municípios que exige que os convênios passem pelo princípio da legalidade. A matéria vem guardando todos os princípios legais para que a União dos Vereadores e Câmaras do Ceará, que defende os direitos das câmaras municipais e dos vereadores, continue atuando por nossa parte. Assim, por entendermos a relevância da matéria, solicitamos a aprovação de nossos pares. Sala das sessões da Câmara Municipal de Mafra, 8 de março de 2016, Francisco José Cordeiro, presidente, João Batista Viana, vice-presidente, Socorro Externo, secretário, Francisco Roberto Vasconcelos, segundo secretário. Observando a urgência urgentíssima do Poder Executivo para a deliberação dos projetos de lei 004-005, datados de 7 de março de 2016, ficam convocados os senhores vereadoras para se reunirem extraordinariamente às 17 horas no dia 16 de março de 2016 para as suas deliberações em um só turno de votação. Oportunamente encaminhou o projeto de lei 004 para análise da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas e o projeto de lei 005 para análise da Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emissão de pareceres em caráter de urgência. Encaminhou também ainda o projeto de resolução 003 de 8 de março de 2016 para a Comissão de Finanças e Orçamentos e Tomada de Conta para emissão de parecer em caráter de urgência. Grande expediente, nos termos do artigo 86 do Regimento Interno, convoca aqui os senhores vereadores e vereadoras inscritos por ordem de chegada para fazer uso da palavra na tribuna sobre explicações pessoais ou quaisquer outros assuntos de interesse da coletividade. Cada orador disporá por tempo máximo de 20 minutos. Nós temos um inscrito, o excelentíssimo senhor vereador João Batista Viana, do PSD, no qual você vai falar. Boa tarde a todos, senhores vereadores e vereadoras. Tenho 20 minutos para expressar a minha palavra aqui nessa tribuna. E antes do meu pronunciamento, quero manifestar votos de apoio por um povo que saiu nas ruas do país para protestar contra a corrupção, contra a mentira, contra o político mentiroso, que fazem de tudo para ser eleito. Mas quando chega lá dentro, a única preocupação que tem é com si próprio. Então aqui vai meus votos de apoio. E quero dar um apoio a todos os meus colegas que estão aqui presentes,
porque convidei a todos na sessão passada para fazer presente nesta de hoje, e fui ouvido, graças a Deus, nem só eu, mas essa casa inteira. Estou de parabéns a todos os vereadores que se encontraram nesse dia, exemplo o senhor presidente que não pôde estar no dia, então, e explicar para os meus colegas cidadãos de marca que pretendem ser futuros funcionários públicos concursados. Muita gente, ou pouca gente, eu sei que a rede é grande, publicou nas redes sociais, e eu acho que boca a boca mesmo, que o vereador Joãozinho e o vereador Alencar foi contra o projeto que deu entrada nesta casa para o concurso que ia haver neste município. Menos verdade. Eu desafio qualquer cidadão ou qualquer político ou futuros candidatos a me trazer aqui o momento em que nós fomos contra, porque isso não existiu. O projeto deu entrada nesta casa e eu fui o único vereador que discutiu ele. E a minha discussão foi única, simplesmente para dizer para a população que jamais seria contra um projeto daquela natureza. Está gravado e registrado por essa Câmara. E quem estava aqui também sabe, os vereadores sabem dessa conversa. A outra pessoa que se iniciou a respeito do projeto foi o meu amigo Alencar, que pediu vista do projeto. O que é uma vista de um projeto que está em tramitação na casa? Que está em ordem de votação e discussão e votação? Vista quando o vereador se preocupa em dar um parecer à população, à sociedade, dar um voto com dignidade, sem causar nenhum prejuízo. Foi isso que ele fez e nós apoiamos. Quando foi 2 dias depois, se reunimos aqui com a Procuradoria-Geral da Prefeitura, como já foi explicado, e ele mesmo falou, se fosse eu que tivesse que votar nesse projeto, não votaria, porque tem muitas irregularidades. Aqui se encontrava eu, vereadora Socorro, vereador Roberto, vereador Alencar e a doutora Antônia Glauci. Nós discutimos isso, chegamos a uma conclusão, na sessão passada em que vocês se encontravam aqui segunda-feira, vocês viram que entrou um novo pedido de retirada do projeto. O projeto foi retirado. Na semana nós se reunimos de novo com a mesma pessoa do Poder Executivo, o senhor Procurador-Geral do município, e tiramos todas as conclusões que tivemos, as dúvidas, inclusive, com todo respeito aos meus colegas da Guarda Municipal, não existia nenhuma vaga para vocês no primeiro projeto. Veio existir neste aqui. Mas sabe quando? Quando o vereador Joãozinho, juntamente com esses vereadores que eu citei, deram a luz de vocês. Cadê onde é que está a Guarda Municipal? Não vai ter concurso para ele, não? Outra categoria, pequena, mais valiosa, que é o pessoal que prende porco, bota gato para fora da rua, faz esse tipo de trabalho. A correição. Foi esse vereador aqui também que lembrou. Então, gente, vamos se conscientizar e trabalhar a favor de todos. Não vamos apenas jogar a pedra, não. A pedra que eu digo é aquela pedra em que você solta a palavra e o cara morre lá na frente sem saber como foi isso. Trabalhando certinho, fazendo tudo que deve ser feito e pegando o nome de mentiroso, pegando o nome de ladrão, pegando o nome disso daquilo. Não é bem assim. Um vereador é eleito para chegar aqui dentro, não deve defender simplesmente o seu próprio ego. Eu aqui não defendo partido e nem defendo político. Eu defendo o povo. Todos nós, vereadores, fazemos esse trabalho aqui dentro. Eu já disse uma vez, representa a população e não deputado e nem representa a prefeitura. Representa a população. Agora, em uma campanha eleitoral, em que eu tenho que adquirir voto para ser eleito, aí eu represento o meu palanque, represento o meu partido. Então, meus amigos, muito obrigado por vocês terem comparecido. Eu tenho muitos assuntos a passar para vocês, a passar para os vereadores, a alertar o senhor prefeito, que é o meu dever cobrar, exigir e ir atrás do que está errado, do que está certo, é só agradecer. Mas se você estiver aqui com a gente, isso passa uma energia maior, uma energia positiva, que deixa o desejo do vereador fazer mais. Não
gosto de dizer isso, porque todo mundo tem seus motivos de faltar uma sessão. O vereador ele não é santo, nem um Deus, mas ele é um ser humano, ele adoece, ele tem compromissos, às vezes, que não pode deixar de cumprir. Sabe quantas sessões das que houve aqui dentro eu faltei? Uma única. Simplesmente para dizer que eu não faltei. Que até com febre que eu já vim. Já vim com os queijos inchados, já vim de todo jeito. Mas não deixei faltar para não perder um capítulo dessa história. Porque o tempo é pouco e a gente tem que agir da maneira que a gente pode e com mais fidelidade a quem merece o nosso voto. Hoje são vocês que merecem o nosso voto. O voto que nós damos é para vocês, não é para nós não. Agora, daqui a alguns anos, alguns dias, meses, vocês vão votar para algum desses aqui, ou para mim mesmo, que eu já disse e digo, provavelmente não me candidatarei mais, eu não estou aqui atrás de voto, estou só cumprindo o meu mandato, assim como vocês votaram para mim para fazer aqui dentro. O que eu faço aqui dentro é pelo povo do mar. Eu não tenho categoria, para mim não existe eleitor tal, eleitor tal. Hoje existe cidadão em que o vereador eleito, o prefeito eleito tem que tomar de conta. É esse tipo de vereador que sou. E peço aos meus colegas que façam o seu jeito, da sua maneira, cada um tem um jeito. Meu muito obrigado e uma boa semana a todos. Tinha um que quis criticar o lado B, o lado A, e isso vira uma bola de neve. Quando chega no final da história, aí é o que o novo vereador estava comentando, né? Por isso que é bom a sociedade comparecer às sessões e acompanhar o passo a passo dos trabalhos legislativos. Eu acho muito mais honesto, é muito interessante. Sem partidarismo, sem cor, né? Mas assim, pela atitude de ser marquense, pela atitude de quem quer consertar o Brasil. Como no começo da fala do vereador, citou aqui o seu apoio às manifestações de sexta-feira, né? Ou seja, de domingo. A manifestação do povo brasileiro é assim, tem que ser assim, tem que ser na raça, não pode aceitar partidarismo, tem que ser cobrando pelo que é nosso, né? Então, como vereador, eu também sinto a mesma dor que o novo vereador sente, a dor da falta de reconhecimento, a dor do voto à toa, um voto que eu voto porque o cara é legal, eu voto porque me deu tanto, ou voto porque fulano me prometeu uma vaga no emprego tal. Ou seja, esses tipos de votos que compõem o eleitorado brasileiro acaba às vezes deixando os poderes legislativos com péssimas representações. E aí o povo não cobra o trabalho daquele representante, daquele parlamentar. Se o parlamentar quer fazer direito, é mal interpretado, porque tem sempre um grupo que às vezes não apoia, e aí vem esse confronto da verdade contra a mentira ou vice-versa. E, novo vereador, eu gosto de Legião Urbana, sabe? E tem uma música da Legião Urbana que, uma frase frisada pelo Humberto, ele dizia que quem mente primeiro diz sempre a verdade. Então, por mais que a gente trabalhe aqui, por mais que a pedido de vista do novo vereador foi para corrigir um projeto de importância para o município, colaboração da vereadora Galci, se esqueceu que eu estava aqui também no dia. Os vereadores, a casa colaborou, a casa deu suporte ao técnico que é pago pelo município, né? O procurador é pago pelo município para fazer aquele projeto e recebeu o suporte técnico dos vereadores. E não tinha vereador da oposição na situação, tinha vereadores a favor que o projeto cumprisse algumas exigências que a gente achou básicas. É claro que, como presidente, eu tive que ficar na minha e esperar que os vereadores se manifestassem, porque tem as comissões, porque tem o vereador autor da vista, ou seja, foi uma colaboração. Para mim, naquele dia, o procurador estava aqui com um punhado de assessores particulares, trabalhando gratuitamente para colaborar com algumas retificações. Mas a gente fica satisfeito com a discussão, o debate na rua, ele é bem-vindo, né? Acredito que cada vereador interprete, saiba se desdobrar a partir de cada discussão. É importante também que a população venha até a casa, mas também não deixe de falar não deixe de bater não, porque isso é importante para que a gente vá se descobrindo, né? Com os nossos erros e com os nossos acertos. Como já foi dito, quarta-feira a Casa do Povo está aberta novamente para a sessão extraordinária que vai deliberar sobre o projeto encaminhado para a abertura do Conselho Municipal sobre as drogas e, na oportunidade, também a deliberação do
projeto discutido e badalado, que é o projeto, vamos dizer assim, o projeto do concurso, né, que é o 004/2016. Quarta-feira, às 17 horas, a Câmara estará se reunindo de novo, com mais uma sessão extraordinária, para deliberar em caráter de urgência sobre essas matérias. Então, o povo está convidado. Convido a senhora primeira secretária a dar conhecimento ao plenário das matérias que serão discutidas e votadas na sessão de hoje. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer da comissão. Parecer do projeto, parecer ao projeto de resolução número 002/2016, 19 de fevereiro de 2016, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Mafra. Relatório. Subscrito pela mesa diretora da Câmara Municipal de Mafra, o projeto de resolução número 002/2016, 19 de fevereiro de 2016, na nova redação, altera e suprime artigos do regimento interno da Câmara Municipal de Mafra e na forma que indica. Em sua justificativa ao projeto, a mesa diretora argumenta. As alterações eram propostas que mudam a redação dos artigos 9, 14, 15, 92, 121, 122, 123, 143, 185, todos os regimentos internos da Câmara Municipal de Mafra, Ceará, visam harmonizar o texto com as normas esculpidas na lei orgânica, bem como constituir um lapso maior entre a eleição da mesa diretora e a posse dos eleitos para os cargos que a compõem, permitindo mais transparência no processo eleitoral e estimulando a reiteração dos novos membros e dos trabalhos em desenvolvimento, de modo a programarem as prioridades de mandato para o qual foram eleitos, ressalvando-se que as mesmas se limitam à eleição para a renovação da mesa, afastando qualquer argumento de afronta ao princípio da anulidade. A comissão observou que a referida matéria está fundamentada nos artigos 41, inciso 19 e 179, parágrafo 1º da resolução número 002/2002, de 17 de dezembro de 2012. O referido projeto ficou aguardando emendas na Secretaria da Casa por 4 dias, conforme determina o artigo 118 do regimento, decorrido o prazo sem que nenhuma emenda fosse apresentada. No tocante à iniciativa a respaldo legal da mesa diretora, como expõe em suas razões motivadoras. Contato técnico legislativo, a matéria mostra-se perfeita e pronto para inserir-se no ordenamento jurídico municipal. Logo, a presente proposição da mesa diretora atende aos anseios da comunidade. Voto. Em face do exposto, o projeto reveste de boa forma constitucional, legal, jurídica, de boa forma técnico-legislativa e no mérito também deve ser acolhido. Por isso, voto pela sua aprovação. Sala das sessões, em 10 de março de 2016, Marilona Marques, relator. Parecer. Resultado da votação do relatório do relator. Parecer da comissão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, em sessão realizada às 10 horas do dia 10 de março de 2016, opinou por unanimidade de seus membros pela aprovação do projeto de resolução número 002/2016, de 19 de fevereiro de 2016. Estiveram presentes os seguintes membros: Antônio Glaucio Dias, presidente, Marilona Marques, relator, e Antônio de Maranhão Neto, membro. Sala das sessões da Câmara Municipal de Mafra, em 10 de março de 2016, Antônio Glaucio Dias, presidente, Marilona Marques, relator, e Antônio de Maranhão Neto, membro. Antes, senhor presidente, colocará em deliberação, discussão e deliberação. O parecer favorável da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o projeto de resolução 002, 19 de fevereiro de 2016, está em discussão. O vereador que assim achar conveniente, acho que o momento é agora.
de pedir aqui ao senhor vice-presidente a palavra para que eu faça aqui uma pequena explanação sobre a matéria. Algumas pessoas que estão aqui viram a leitura desse projeto na sessão atrasada, né? E essas reformas que a gente está propondo aqui, a mesa diretora está propondo aqui, é um pensamento que a gente espera, antes de mais nada, atualizar-se e atualizar o que rege a Casa Legislativa, que é o regimento, e também organizando a lei orgânica, que está com muitos detalhes um pouco divergente. Então, com a reformulação de alguns artigos no regimento, a lei orgânica também tem que sofrer suas alterações e assim vice-versa. Mas, no geral, aqui existe dois propósitos, né? Primeiro, acabar com a reeleição da mesa diretora, da Câmara Municipal, dando oportunidade para que mais vereadores e mais vereadoras ocupem a cadeira de presidente e faça assim a sua experiência de gestão. O segundo passo é justamente um ato que eu chamo de transparência na transição de cargos. Nós tínhamos e temos no regimento atual o dia 15 de dezembro para que aconteça a eleição para a direção dos trabalhos do ano subsequente. Então, o presidente, quando ele é eleito, ele tem 15 dias para organizar sua equipe técnica, para acompanhar os trabalhos que eu chamo mais de criteriosos, que é a parte contábil, tem que conhecer o patrimônio e, se duvidar, tirar a goteira. Então, é tudo numa hora só, e acaba que aquele espaço, eu achei que o novo presidente ficou meio que em saia justa. Não teve como fazer um planejamento e nem um acompanhamento transparente da gestão do antecessor. Eu não sabia, de verdade, aonde estava cada coisa, pelo tempo, né? Pelo tempo que não se deu para que o novo eleito conseguisse se associar, né, ao seu espaço. Então, a proposta é que a eleição recue para o dia 15 de novembro e o novo presidente tenha um prazo de pelo menos 1 mês e 15 dias para, juntamente com o ex-presidente, o presidente eleito, montar sua comissão e essa comissão acompanhar os trabalhos finais do período legislativo ou do mandato para conhecer melhor os detalhes da casa. E aí é chamado de comissão de transição, né? O presidente que ganhou aponta 2 pessoas e o presidente atual aponta 2, então todos os 4 são obrigados a trocar informações até que o presidente eleito fique atualizado e com maior capacidade de gestão do Poder Legislativo Municipal. Agora, o excelentíssimo vereador João Batista Viana faz uso da palavra em discussão à matéria. O projeto que se encontra aqui, pelo qual o presidente se pronunciou, e discutiu, e explicou, é um projeto que não prejudica em nenhum significado a sociedade. É um projeto que não prejudica em nenhum momento nenhum vereador. Então, se não prejudica a sociedade, não gera prejuízo para ninguém, coisa boa. Com certeza, eu antecipo o meu voto é favorável. Mais algum vereador? Então, não havendo mais manifestantes, o parecer e o projeto de resolução 002, 19/2016, da autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Mar, vai para a
deliberação no processo simbólico, quórum de maioria simples e em primeiro turno de votação. Gostaria que o voto fosse nominal. Simbólico? Obrigado. Então, esse é o primeiro processo de votação. Esse projeto de resolução vai ter 2 turnos. E agora, em deliberação, o vereador que for a favor continue como está, o vereador que for contra se manifeste. Aos meus olhos, na manifestação, estando nesse primeiro turno, o projeto de resolução 002, de 19 de fevereiro de 2016, aprovado por unanimidade. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer da comissão. Parecer a proposta de emenda à Lei Orgânica número 001, de 19 de fevereiro de 2016, de autoria da mesa diretora. Subscrito pela mesa diretora a proposta de emenda à Lei Orgânica número 001, de 19 de fevereiro de 2016, da nova redação aos artigos 33, 35 e 146, todos da Lei Orgânica Municipal e da outras providências. Em sua justificativa, a proposta, a mesa diretora argumenta. Excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras, a emenda da proposta visa modernizar o texto da Lei Orgânica do município, atualizando as denominações e mantendo a harmonia com a legislação local. Objetivo também, e de modo especial, impedir a reeleição para os cargos da mesa diretora da mesma legislatura, implicando em sensível mudança, pois a proposta fomenta a alternância na administração do Poder Legislativo, democratiza e representatividade, ressachando a perpetuação nos respectivos cargos. Sem dúvida, portanto, a aprovação da emenda apresentará um maior compromisso com os interesses dos munícipes e a independência do edil na condução do mandato, valorizando de modo ímpar o princípio da separação dos poderes consagrados na Carta da República. Por fim, forte nas razões expostas, assim rogamos pela aprovação da matéria, ao tempo que renovamos os protestos de estima e respeito em face de nossos pais. A comissão observou que a referida matéria está fundamentada no artigo 49, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal. É feito o projeto que trabalha documentos na Secretaria da Casa, por 4 dias, conforme determina o artigo 118 do Regimento Interno, decorrido o prazo, sem que nenhuma emenda fosse apresentada, no tocante à iniciativa a respaldo legal da mesa diretora, com as suas razões motivadoras. Quanto à tese legislativa, a matéria mostra-se perfeita e pronta para inserir-se no ordenamento jurídico municipal. Logo, a presente proposição da mesa diretora atende aos anseios da comunidade. Terceiro voto. Em face do exposto, o projeto reveste de boa forma constitucional, legal, jurídico de boa forma técnica legislativa e no mérito também deve ser acolhido. Por isso, voto pela sua aprovação. Sala das sessões em 9 de março de 2016, Marilona Marques, relatora. Resultado da votação do relatório do relator para ser a comissão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, em sessão realizada às 10 horas do dia 10 de março de 2016, opinou por unanimidade de seus membros pela aprovação da proposta de emenda à Lei Orgânica número 001, de 19 de fevereiro de 2016. Estiveram presentes os seguintes membros: Antônio Valceu Esteves, presidente, Maria Luana Marques, relator, e Antônio de Maria Neto, membro. Sala das sessões da Câmara Municipal de Marco. Em 10 de março de 2016, Antônio Valceu Esteves, presidente, Maria Luana Marques, relator, e Antônio de Maria Neto, membro. Excelentíssimo senhor presidente, coloca lá em discussão e deliberação da matéria. O parecer favorável da comissão e a proposta de emenda à Lei Orgânica número 001, de 19 de fevereiro de 2016, de autoria da mesa diretora, está em discussão. Não havendo manifestantes,
A matéria está em deliberação. O vereador que for a favor, continue como está. O vereador que for contra, se manifeste. A matéria está aprovada. Não havendo mais matérias para serem lidas, discutidas e votadas nesta sessão, agradecemos a Deus primeiramente pela sua proteção, pela brilhante força que dá aos desbravadores, lutadores e ao povo aqui presente, aos internautas que também nos acompanham, ao companheiro ali, Sargento Eraso, que colabora bastante com essa discussão social. O pessoal que eu vi aqui acha que é do Pró-Cidadania, né? Não estou lembrado o nome do companheiro, mas o pessoal do Pró-Cidadania. Paulo Janes, que é lá da secretaria. O pai do meu colega vereador Joãozinho. É um prazer a gente ter a família da gente, né? Agora o pai, a gente fica mais feliz ainda. Então, a todos os companheiros que estão aqui, meu amigo ali de Musa, né? O Garcia, a todos vocês, os agradecimentos de toda esta casa. E convido a todos para a sessão ordinária realizada no dia 21 de março de 2016, em horário regimental, aqui no plenário geral do Baixo do Alto. Assim declaro encerrada a presente sessão. A extra já foi avisada.